Fala moçada, seja muito bem-vindo no Conexão Agro, aquele recadinho de sempre, se você não segue a gente, já segue, já compartilha, já deixa o seu like aí pra gente, ativa o sininho toda vez que vir um novo programa, você vai ser avisado. E o Conexão Agro é para conectar você com o agro brasileiro. Tudo que envolve sobre agricultura, sobre agro, sobre negócio, sobre relacionamento, sobre network, você vai ver aqui no Conexão Agro. Um recadinho aí muito importante, obrigado aos nossos patrocinadores, Tereré Caltricia, nosso parceiro de sempre, Nefto, aquele abraço. Como vocês sabem, as minhas camisetas aí é tudo da marca TCC, da Tereré, tem algodão por egípcio, né? Então eu nunca tinha ouvido falar, depois que eu provei, isso aqui é igual caviar, meu amigo. Depois que você provou, você não quer mais usar outro tipo de camisa. E hoje no Conexão Agro, nós vamos falar de um assunto que é a bola da vez. Para quem é do agro vai entender um pouco, e para você que não é do agro, tá caindo aqui nesse programa, seja muito bem-vindo, você tá no lugar certo, é aqui que você vai saber das novidades, é aqui que você vai se inteirar do que acontece no agro e principalmente as oportunidades que esse grande mercado ele oferece. E tá oferecendo uma grande oportunidade aqui, tanto para profissionais, para produtor, é um mercado que tá se criando um grande mercado. Então a gente vai falar um pouco sobre biomassa, né? Como é que é mercado, as oportunidades, muito se fala do mercado de futuro, a gente vai entrar em alguns pontos aqui muito interessante. Esse conteúdo é para você produtor, é para você que é entusiasmo do agronegócio brasileiro. E para isso eu trouxe um cara referência nesse assunto, um cara que na nossa região aqui de Lucas do Rio Verde é um cara muito conhecido, trabalhou para grandes empresas, desenvolve grandes projetos e está aí puxando uma frente nova com estruturas, com ideias, com tecnologia que ainda o mercado não possui. E esse cara é o nosso amigo Admauri. Rapaz, esse nome é um pouco complicado, mais difícil, né, Admauri? Não, Admauri, seja bem-vindo, se apresenta aí pro pessoal. Muito prazer, né? Primeiramente agradecer aí pela oportunidade, né, de a gente estar falando um pouquinho mais sobre o setor da biomassa, trazendo essa informação pro pessoal. Então, meu nome é Admauri, trabalho no setor florestal já tem 4 anos, sou formado em administração de empresas, tenho pós-graduação em auditoria e controle, fiz MBA em gestão de projetos e há 4 anos atrás entrei no mercado florestal. E aí a gente entrou ali, chão de fábrica que a gente fala, né? Ali desde o plantio, lá a base, a gente foi evoluindo, foi ganhando corpo e a gente chegou a coordenar grandes projetos e chegamos a plantar em torno aí de 12 mil hectares, né? Sendo tanto de eucalipto como também de uma biomassa alternativa. Então a gente tem aí mais ou menos 4 anos de experiência no setor florestal. 4 anos para um mercado desse já é muito tempo, já né? É muito tempo, já é muito. A gente, pelo fato do volume, né? A gente tem um volume muito grande de plantio. Se a gente pensar que o estado do Mato Grosso hoje, ele tem em torno aí de 286 mil hectares plantados no decorrer de todo esse período, e aí a gente fez parte de 12 mil, então acaba sendo um número muito grande. E aqui, eu não vou alisar você não. Eu vou mandar umas pesadas aí. Pode mandar. Muito se fala de mercado de futuro, né? Biomassa é um mercado futuro, vem movimentando grandes empresas, grandes produtores, a gente vê já movimentação de grandes grupos também partindo para biomassa, né? Mas vamos lá. Teve também uma demanda dessa alguns anos atrás, né? Que a gente fala a crise do eucalipto, né? Que muitos produtores também vieram com essa ideia ali perto aproximadamente de 2010 e plantaram eucalipto, investiram na hora de colher, não teve quem comprar e o preço não pagou o custo. O que aconteceu e o porquê que agora é diferente? Vamos lá, né? Tinha até uma musiquinha, né? Eu vou plantar uns eucaliptos, que é pra ver se eu... Então, e muita gente foi nessa onda. Só que naquela ocasião, acredito muito na visão que o pessoal teve, questão de consumo da biomassa para a questão da armazenagem, secagem de grão e tudo mais, a gente não tinha um mercado consolidado de alta demanda. Né? Quando a gente ali, em 2017, começa a implementar essas usinas de etanol, e eu digo, a usina de etanol, a gente tem que lembrar
que ela tem dois segmentos. A gente tem a matriz fixa, né, e a matriz mista. A mista é aquela que utiliza a cana. Então, essa que utiliza a cana, ela não tem a necessidade de ter um volume tão excedente de biomassa. Por quê? De eucalipto, no caso, né, biomassa de eucalipto. Porque o próprio bagaço já é combustível para essa caldeira. E já quando você vem para essa matriz fixa, que é a matriz do milho, você já não tem essa demanda, você não tem esse resíduo. Então você vai ter que trazer algum outro resíduo para... Então o mercado, e hoje para a gente ter uma noção, é basicamente assim, um número bem... Lógico que tem que detalhar mais informações, para cada 1 tonelada de milho processado você tem quase igual valor de biomassa. Então foi um mercado que cresceu astronomicamente. Então assim, aquele cenário de você atender um mercado que não tinha tanta demanda, mudou. Porque agora você tem um mercado robusto que, de fato, tem essa necessidade. E quando você olha para o cenário de a gente estava com a prospecção de ter 4, 5 indústrias, e hoje o Estado está falando em 27 indústrias de etanol, então, assim, acaba que esse mercado, que antes era um mercado duvidoso, acaba sendo um mercado agora já de mais segurança. E aí, quando você vem e faz acompanhamento desse estudo, que é um número que o IMEA tem, fala de um déficit. Por quê? Porque muito desses mercados ainda se trabalha com a vegetação nativa. E quando você tira essa nativa do mercado, igual agora a gente está presenciando aí um TAC que o governo assinou, provavelmente até 2035 aí a gente vai ter que zerar esse consumo de nativo. Então o mercado fica muito mais robusto. E aí é onde você vai ver várias matérias, você pode pesquisar, o pessoal que estiver em casa também pode pesquisar essa questão da falta de biomassa no estado do Mato Grosso, que é o apagão. O pessoal está falando do Mato Grosso vai sofrer um apagão de biomassa. E fala-se em 700 mil hectares. Lembrando, lá atrás a gente falou em 286 mil hectares plantados. E isso a gente está falando, no geral, de floresta. Quando você segrega e traz só para eucalipto, a gente está falando de 150 mil. Entendeu? Então, assim, esse é o cenário. Então, aquela preocupação que o produtor tinha, vou plantar e não vou... E eu conheço produtores que, quando a gente conversou com eles, que tinha essa sequela, que eu digo é uma sequela mesmo, teve produtor que pagou para poder tirar o eucalipto da área dele. Você vê o prejuízo. E a gente está falando que hoje a gente trazer um custo aí atual em torno de 21 mil reais a hectare, para você plantar 1 hectare de eucalipto, antigamente eram bem menos que isso, a gente falava em 12, 13. Pensa, você investir 13 mil reais numa área de eucalipto e depois você tem que pagar para tirar. Então, para você ver como que realmente era um mercado, foi muito doloroso, né? Então, ainda tem essa sequela, mas hoje o cenário é totalmente diferente. A gente está falando, volto a reforçar, 27 indústrias, é o principal combustível, tem várias outras, eu falo que tem vários outros gatilhos de segurança. Um exemplo, a gente sabe, se a gente for pesquisar a fundo, o gatilho de segurança, um dos primeiros gatilhos, e se a indústria parar de produzir, de consumir a biomassa de eucalipto, como é que a gente vai fazer? Né? Eu falo que tem 2 caminhos. Né? O primeiro gatilho de segurança que a gente tem é a questão de emissão. Se você trazer qualquer outra matriz energética para dentro desse circuito, para você, dentro da indústria de etanol, para você fazer essa queima, essa operação, você não consegue ter a captação de carbono necessária. E o Mato Grosso assinou o ABC+. Então, o que acontece? Então, ele tem um teto, e quando você coloca qualquer outra matriz energética dentro desse ciclo, esse teto ali que você tem, ultrapassa. Então, não tem como você fugir da biomassa de eucalipto. Por quê? Porque senão você vai estar ultrapassando esse teto e você acaba... E vai também em contramão do que o mercado está produzindo. Né? Tem indústrias hoje, aqui no estado do Mato Grosso, que está fazendo carbono negativo. Então, assim, o excedente que ele tem de emissão de carbono na produção da indústria, ele ejeta no solo, até aqui em Lucas do Rio Verde mesmo. Essa tecnologia a gente pode falar que está sendo colocada aqui em Lucas, né? Está sendo divulgado amplamente isso, então é carbono negativo. Então, quando a pessoa está usando o carro dela lá, o carro dela está neutralizando o carbono. Devia estar queimando carbono, ela está neutralizando. Então, assim, vai muito... Se você não colocar qualquer outra matriz energética no circuito, você vai acabar saindo desse foco que é você cada vez mais ter um produto com menos emissão de carbono. Pensando nesse mercado hoje, né?
quanto aproximadamente nós temos de plantio de eucalipto, não sei se sabe fazer essa ideia mais ou menos, e de quanto a gente precisaria para chegar, né? Você falou que 150 mil hectares... Temos plantadas hoje. Que tenha plantado hoje. Temos 150 mil hectares dado do IMEA. E precisa... De 700 mil hectares. 700 mil hectares. Plantado. E quando vai chegar essa demanda? Essa demanda a gente está falando para até 2035. Que vai ser... Então, vai ser em torno aí de 4, 5, 6 anos, né? E o eucalipto se dá quanto tempo? 7 anos. Então a gente tem que correr atrás. Hoje, pessoal, tem muita gente plantando eucalipto aí com 6, tem tecnologia para 5 anos, né? Que tem alguns viveiros aí que tá trazendo, que é um grande... Igual a gente estava conversando até em off aqui anteriormente, né? Que é a questão da tecnologia, né? Eu vejo que o setor de silvicultura ainda no Mato Grosso, ele é muito aquém ainda dos outros players, igual o Mato Grosso do Sul e tudo mais. Então a gente ainda tem dificuldade ainda em clone, né? Tecnologia nessa questão. Então, mas hoje a gente fala em 6 a 7 anos. A gente tem 6 anos para o eucalipto estar pronto e mais 1 ano mais ou menos para colher, fazer o corte, né? Arraste e a picagem desse eucalipto. Hoje tem muitos produtores, Admari, que têm áreas aptas para o cultivo do eucalipto, né? Vamos dizer assim. E ele vem ali, por não ter uma opção, ele ainda vem plantando soja. Geralmente essa área ele não planta milho porque não tem uma área mais arenosa. Esse custo, quando eu coloco ele aí 7 anos, soja, plantando soja, e eu colocar o eucalipto, qual que é a rentabilidade? Então, só para a gente entender, né, voltar um pouquinho lá atrás na questão do cenário, né? A gente estava com um cenário muito ruim, né? A gente estava vendendo eucalipto aí a R$40 o metro, né? Lá atrás. Do apagão. Do apagão lá atrás, então assim, era que o produtor estava pagando para... E quando conseguia era 40, não tinha o que fazer. Isso 40 o metro... O metro cúbico. Quanto que dava o hectare o metro? Hoje a gente está falando 315, que a gente vai por IMA, né? Então hoje o Mato Grosso, a média do IMA do Mato Grosso ali é 40, depende muito, igual eu falei, assim, a gente tá falando em média, porque você vai ter talhão que você vai ter um IMA aí de 60, mas tem talhão que você vai ter IMA de 30, então vai depender muito do manejo, vai depender muito da questão climática, a gente sabe que o Mato Grosso tem a questão climática que igual agora a gente tá sofrendo, né? Esse ano que vai ser um ano e o eucalipto precisa de água, então assim, tem um veranico, tem esse El Niño, então pode sofrer com déficit hídrico, queimadas, então tem tudo isso. Então, em média, a gente está falando em de 40. Então, quando você pega isso, dividido vezes 7, você vai ter em torno aí de uma produtividade de 315 metros cúbicos por hectare. Então, esse é um número conservador, um número seguro. Então, assim, esse é um valor que você consegue. E aí, você pega esse valor. E basicamente era o que... E engraçado que a gente estava em Botucatu, São Paulo agora, Mato Grosso e o Brasil, ele teve uma queda no IMA, que é o incremento anual, né? Que você tem ali a gente vinha um IMA de 50 e agora está em 40. Então, de fato, mostra que está faltando investir um pouquinho mais em tecnologia, em clones e tudo mais. Então, o que acontece? Quando você tem 315 e você negociava a R$40, esse era o valor que você tinha. Agora, quando você olha para o mercado atual, a gente está falando, travando hoje o preço de biomassa 160. Então, Caramba. assim... Antes poderia não ser tão rentável, agora não, agora já passa a ser muito mais rentável. Eu falo que hoje, se você for pegar tanto uma área produtiva como uma área marginal, que é a maioria das áreas de eucalipto, e é bom fazer um adendo aqui também, aproveitando o gancho, o Mato Grosso possui 5,2 milhões de áreas de pastagens degradadas. Área que é muito boa para plantio de eucalipto. Então, se Mato Grosso fazer uma política ali de plantio de eucalipto, de floresta, ele não precisa desmatar 1 milímetro mais para atender a demanda. A gente falou em 700 mil, então ele não vai precisar desmatar nada, entendeu? Não ia desmatar, ia gerar uma energia limpa, exatamente. Né? O cara, hoje eu não sei como é que tá funcionando essa questão do carbono aí. É fácil para sequestrar e ganhar o dinheiro nessa parte do carbono? O que acontece? Hoje o Mato Grosso você tem mais 2 pontos, né? A gente tá desenhando isso também com relação a até trazer investimento. Primeiro ponto, o Mato Grosso tem um crédito de reposição florestal. Então toda floresta que você planta no estado do Mato Grosso,
você pode negociar esse crédito de reposição. Como que funciona o crédito de reposição? Quem vai cortar esse eucalipto, quem vai futuramente vai cortar esse eucalipto, ou então o cara que tem uma área que ele vai desmatar legalmente, ele vai ter que comprar o crédito de reposição florestal, né? Então a gente tem a questão desse crédito de reposição florestal. Hoje, o governo do estado negocia, mas eu tenho tanto o comércio estadual, como eu tenho também o comércio privado. Então tem essas duas iniciativas ali. Então a gente está falando em R$4 o metro cúbico ali que você vai negociar. Então, vamos supor que eu tenho um número que é um projeto que a gente desenha, é um projeto de 3 mil hectares. Então, para você ter uma noção, 3 mil hectares num projeto, nessa quantidade de ciclo, você vai ter em torno aí de 8 milhões só com ganho de reposição florestal. Isso sem falar nas outras ganhos. Então, já é um ganho significativo. E aí, você vai pegar, com a nova atualizações que a gente tem no mercado de carbono, a gente tem a possibilidade, sim, né, de fazer ali o crédito de carbono. E aí o crédito de carbono é interessante que você pode fazer, como a maioria dos arrendamentos hoje, você não arrenda somente a área de plantio, você arrenda a fazenda inteira, até por conta da questão de matrícula e tudo mais. Então você pode estar fazendo tanto o crédito de carbono para a área de preservação ambiental, e você pode estar fazendo também o crédito de carbono para a área de eucalipto. Então, assim, a área de reserva ambiental, ela é muito maior do que a área de eucalipto, mas você sim tem um ganho. Lógico, a gente está com 2 projetos em andamento também. A gente já mandou, acho que semana passada, para a Verra, essa certificadora, para a gente viabilizar. Então, hoje, a gente trabalha com real crédito de reposição florestal e a gente trabalha com ganho ali da venda. Mas possivelmente nos próximos anos aqui, até esse ano mesmo, até o final desse ano, a gente já vai ter também aí projetos, que eu falo assim, todo mundo vende isso, né? Mas assim, de fato o dinheiro caiu na conta, que é o que manda. Então assim, com um projeto que de fato o dinheiro já entrou na conta e ele pôde falar, ó, teve rentabilidade com isso. Então a gente tem. Pensando em rentabilidade hoje, né? Uhum. Hoje existe alguma forma de eu plantar e já ter um contrato fixo daqui 7 anos? Como é que funciona esse mercado? Sim, hoje a gente está trabalhando com isso. Grande parte das indústrias, se for pensar, vamos pensar agora do lado da indústria, né? Eu preciso da floresta, né? E aí a gente está falando de um grande volume. E aí eu falo assim que plantio de floresta não é como você plantar um milho, que você tem uma grande literatura, né? Você tem grandes parceiros ali, você vai pegar quantos número de distribuidoras hoje atende o agro? Quanto número de distribuidora atende ali? Quantos agrônomos formados ali agora, tipo, especialista em milho, especialista em soja? Então você tem muita gente trabalhando nesse cenário. Quando você olha para a silvicultura, você já não tem essa grade de literatura, você já não tem essa tecnologia, você já não tem esse engajamento, esse envolvimento. Então assim, ele é um pouco mais difícil. Então a indústria, quando ela fala em plantar eucalipto, ela vai ter uma dificuldade muito grande. Então o que a indústria tem feito? Ela tem pulverizado essa operação. Então, como é que ela pulveriza? Primeira fonte, ela mesma vai plantar, então ela monta um grupo. Outra fonte, ela vai lá, ela monta uma prestadora de serviço, contrata uma prestadora de serviço para ir ela administrar aquilo ali, ou ela faz um fomento florestal, onde ela dá o recurso para o produtor planta, né? Ou ela faz a compra da floresta, que é o cenário que a gente está trabalhando hoje, que a gente está querendo apresentar tanto para o produtor, né, quanto também para o mercado financeiro, né? Porque assim, ó, se a gente for pensar que o preço é muito, igual eu falei, o ganho é muito parecido da soja, e você lembrar que a soja você tem todo aquele ciclo, todo aquele trabalho anual para você fazer, o eucalipto você tem só no primeiro ano. Nos outros é manutenções. E aí você vai ter um combate à formiga, um maceiro para fazer, um inseticida para fazer, uma adubação foliar para fazer. Então ele é muito mais tranquilo, sem falar no volume de ativo. Então isso também para a indústria é interessante, porque a indústria não vai precisar de um grande ativo para plantar floresta. Então quando você chega para a indústria hoje e fala, ó, eu te entrego a floresta e você faz o contrato de compra futura, é o melhor cenário para ela. Lógico, desde que essa floresta tenha sanidade, qualidade e tudo mais, e isso é tudo tratado em contrato, é o melhor cenário. Então essa aceitação o mercado tem hoje. Então o produtor tem 200 hectares, né? E aí eu falo, ó, eu quero investir. Então se ele tiver hoje uma financeira, um recurso para poder colocar esse valor ali e fazer essa negociação com a indústria, para ele é um ótimo mercado, uma ótima oportunidade. Essa era uma pergunta que eu ia te fazer. Se você fosse produtor, tivesse o recurso, ou tivesse como buscar um recurso,
Esperaria negociar lá na frente. Eu esperaria negociar lá na frente. Por quê? Lógico, a gente pode travar? Pode. A gente pode fazer igual um exemplo de contrato que eu sempre estou tentando convencer o pessoal a trabalhar. É o seguinte. O mercado trabalha com risco. Então, vamos mitigar risco. Então, qual que seria a primeira situação? Vamos fazer uma análise da área? O produtor tem uma área lá, vamos supor aqui, de 1.000 hectares. Né? A gente sabe que não é padrão, as áreas do Mato Grosso são todas padrão. Ela tem manchas e tudo mais. Então, se for pegar uma área lá de 1.000 hectares, vamos supor que 200 seja uma área que não tem uma fertilidade tão legal, uma área de areia, não tem tanta argila. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar essas 200 hectares e vamos fazer um manejo de eucalipto nessa área. Certo? Então, um produtor, o que ele pode fazer? Pegar o recurso e investir nessa área. No segundo ano, ou no primeiro ano, ou após o inventário florestal, que você vai ter que fazer, é obrigatório por lei, você já pode estar fazendo uma venda futura do volume mínimo de produção. Então, assim, peraí, qual foi o incremento que ela teve aqui? Ela tem esse incremento, então ela vai continuar com esse incremento, então vender 50% dessa floresta. E aí, aquele investimento que você fez, inicial, você já trava ali. Então, você mitiga risco ali. Você fala, ó, tá travado. Então, assim, a segurança que a indústria tem a floresta e que você também já tem o valor investido ali, pelo menos o capital já tá reembolsado ali, você já tá mais seguro. E aí você vai fazer essa negociação futura. Então, isso era o melhor cenário. Mas se você tiver a capacidade hoje, recurso, não, consigo captar esse dinheiro, que é uma grande dificuldade do país hoje, um juros baixo e tudo mais, o melhor cenário é você aguardar até lá, até porque, igual eu disse, é muito concreto, tá muito factido essa questão de, vai faltar biomassa. Pensando para a área minha, não vou atrás de recurso, qual que seria o meu custo de implantação por hectare? Só para me implantar ela no primeiro ano, mais ou menos num custo. Hoje, a gente pensando, como eu falei, na melhor qualidade de manejo, a gente trabalha com IMA de 45 ali e tal, mas a gente pode trabalhar muito mais. Hoje, até dados do IME, vamos trazer essa informação, ele fala que em torno de 18 a 21 mil. Por hectare. Isso você prestando serviço, você sabe. Mas o produtor hoje, que eu falo que grande parte dos insumos dele é muito insumo voltado para a agricultura, é o mesmo, quase que o mesmo. Até a gente estava conversando anteriormente, né? Mostrando a planilha, é muito parecido. Então, assim, o que acontece? Ele vai conseguir baixar esse custo até 14 mil. Com 14 mil, otimizando a máquina que ele tem no campo, otimizando o gerente que ele tem, o pessoal que ele tem, lógico, tem particularidade? Tem. Uhum. Um exemplo, o plantio é manual hoje, é semi-automático. Então, semi-mecanizado. Então, o que acontece? Ele vai precisar de gente ali para aquele determinado período, para ele plantar aqueles hectares. Então, ele vai ter que contratar ali uma empresa, não tem ele como fugir disso, eu vou qualificar os meus funcionários para plantar. Pode ser que eu faça isso, mas eu acredito que é muito complexo, né? Então, ele teria que contratar ali esse pessoal para plantar essa. Então, seria esse Então ele teria um custo ali mais ou menos de 13, 12 mil reais, 14 mil reais ali para plantar esse hectare. Esse seria o custo que ele teria ali se ele assumir essa. Agora, se ele for, eu não quero ter dor de cabeça, eu quero 21 mil que a gente trata hoje. Levando insumo, levando a mão de obra qualificada, levando tudo ali, em torno de 21 mil reais hoje é o que ele consegue estabelecer. Hoje, qual que é a maior dúvida do produtor? Quando você senta para conversar com ele, qual a maior dúvida que ele tem? A maior dúvida que o produtor tem hoje é aquilo que você começou muito bem a pergunta inicialmente. É assim, será que é rentável? Né? Será que eu não vou chegar lá na frente e vou ter uma dor de cabeça? Será que vai dar para me implantar? E o que eu faço com o toco, né? Uma das perguntas também que é muito boa. Essa do toco estava para frente aqui, porque essa aí é a maior dúvida, né? E assim, realmente o toco era um grande problema. Era um grande problema. Hoje não. Hoje a gente tem maquinário hoje que faz a remoção com mais, um exemplo, você não precisa fazer ali, lógico, tem ainda com a escavadeira, tudo mais, né? Então assim, hoje não, hoje já tem várias ferramentas que você consegue, tem produtos químicos, hoje a gente tem alguns produtos aí que a gente faz após a poda, faz a dessecação dessa brotação, a gente joga um produto, um bactericida, joga capinha ali, então ele vai decompor esse toco, então ele vai deixar, além de você não precisar mexer com a terra ali, você vai deixar
um grande volume de matéria orgânica no solo. Então, assim, o toco realmente era um grande problema. Hoje não, hoje a gente tem tecnologia para isso já, né? A gente já está pegando essa tecnologia do Mato Grosso do Sul, que o Mato Grosso do Sul, eles plantam, replantam, então sempre vai ter toco, né? Então, hoje a gente já tem maquinários aí que é eficiente. Eu preciso remover. Você já vai ter maquinários hoje aí que consegue fazer o rebaixamento do toco, dependendo da lavoura que você vai. Vou voltar a plantar milho. Então, você pode estar fazendo rebaixamento de toco e tudo mais. Então, tem tudo isso que a gente pode estar colocando ali que vai melhorar até a qualidade da área. Lembrando que a gente está falando de uma área marginal. Então, assim, essa é a grande vantagem também. Que tem tecnologia hoje que o produtor não precisa ter aquela grande preocupação. A gente estava conversando no bastidores ali, né, sobre a eficiência, né? A eficiência dentro desses plantio, do cuidado, e também sobre a falta de maquinários e produto específico para isso, né? Você deve ter visto várias coisas, né? Qual que é o principal erro que um produtor cometia, e isso aí pode impactar diretamente na produção dele lá na frente? Um exemplo, né? A gente, quando a gente olha para o cenário, igual a gente estava falando do cenário da agricultura, hoje a gente tem muita precisão. A gente fala agricultura de precisão. Aqui na silvicultura não tem isso. Até pouco tempo atrás, se fosse pegar a silvicultura ali, preparo do solo que a gente fala, era uma receitinha de bolo. Muitos deles não faziam nem análise solo. 2 toneladas de calcário, jogava, e aí a gente tem até uma brincadeira que a gente tinha gente que depois que o eucalipto tá plantado, jogava calcário. Aí tem professor da academia que fala, jogou calcário, tem que incorporar. Como é que você não incorpora o calcário, né? Então tinha tudo isso, então tinha todas essas questões. E aí você vai pegar a principal etapa, que eu falo que é o nascimento da muda ali, o berço da muda, não tinha um controle eficaz da quantidade de adubo que estava caindo. Era um maquinário robusto ali, não tinha tecnologia, não tinha precisão, então assim, quando você olha para isso, que é o principal, tá nessa situação, e os demais, como é que é? Então, quando você olhava para o mercado da silvicultura, era tudo adaptação. Era um produto que era adaptado do café, era uma máquina do café, é um produto do algodão, é isso, então assim, essa é grande, eu falo assim, para quem outros mercados, além do mercado produtor ali, até revenda, o pessoal e tudo mais, poder olhar para esse mercado, igual a gente volta a falar, a gente está falando do mercado de 700 mil hectares, e ainda hoje tem muitas empresas, muitos prestadores de serviço também, que não tem essa tecnologia na ponta, né? Algumas investem mais, outros investem menos, está tendo a movimentação para isso, mas ainda tem muito, igual eu falo, tecnologia de produto, né? A gente ainda utiliza alguns produtos que é lá de trás, né? Que a gente trouxe da mandioca lá da Bahia. Então, assim, será que não as revendas, esse pessoal, vamos conseguir olhar para esse mercado? Vamos dar uma melhorada nisso? Vamos trazer uma tecnologia? Porque no final de tudo, tem que ser eficiente. Como a gente falou, aonde que você vai ter seu ganho? Se você tem uma boa dinâmica no campo, uma boa eficiência. Então, a silvicultura hoje, no Mato Grosso, ela precisa ganhar essa eficiência, né? Ela precisa trazer tecnologia. Um exemplo, há pouco tempo atrás, ninguém falava de protetor solar para muda do eucalipto. E hoje a gente já estamos falando. Então, assim, a gente, com isso, diminuiu o quê? Diminuiu o grande volume que a gente tinha de mortalidade de plantio na seca. Então, assim, quando a gente plantava, que a gente tinha um sol, o que acontecia? A muda morria. Então, assim, a gente tem que fazer um replantio, aí você tem que fazer uma nova irrigação, aí essa muda, dependendo do período que ela veio a morrer ali, a gente tinha... Muitas das vezes não compensa replantar, porque você não vai ter sombreamento, ela não vai ter eficiência ali, então você vai ficar com o stand muitas vezes falhado. Então, assim, tecnologia. Veio isso. Outra tecnologia que eu gosto de citar, a questão de plantio irrigado. Como é que funcionava antigamente? Era água, aí tinha um pole ali. Hoje não, hoje já está fazendo produto que é baseado na palma lá do Nordeste. Então os caras conseguiram ali entender que a palma ela tem uma substância, que ela retém água. Então ele trouxe tecnologia para o eucalipto. É aquele famoso gel que eles aplicam? Exatamente, é o gel. Então assim, esses são alguns mercados. E assim como a gente falou em 2 produtos aqui, tem muitos outros que às vezes
o pessoal do time da silvicultura ainda não tem conhecimento, que às vezes esse mercado precisa acertar eles. Até porque não tem assim, né? Toda a indústria, ela faz um investimento para gerar um produto para ter um mercado para fazer essa negociação, né? Até a gente tá comentando aqui, você fez teste de um produto que uma grande empresa multinacional ficou em cima de você, né? Exatamente. E aí, cadê o trabalho? Cadê o trabalho? Exatamente. E esperando um resultado para aplicar num trabalho, porque sabe que tem uma demanda gigante. Se der certo, fazer o trabalho e validar. E acabou que validou o produto através da sua pesquisa, Exatamente. Né? A gente fez um trabalho de pesquisa, né? Justamente combate à formiga ali e tal. E aí a gente desenvolveu essa metodologia de aplicação, a gente fez trincheira, buscou vários parceiros, e assim, a indústria, eu quero ver a viabilidade disso, eu quero ver o benefício disso, a eficiência disso. Nós chegamos a uma eficiência aí de 95%, 97%. É altíssima. É altíssima a eficiência. E aí com essas barreiras sanitárias e tudo mais, enfim, resumindo, como era um estudo público, a indústria pegou esse estudo, aplicou e hoje tem um produto aí no mercado atendendo essa demanda aí. Então, assim, isso aconteceu. Então, assim, eu vejo da mesma forma que a gente conseguiu, tem vários outros mercados que a gente poderia... Eu falo principalmente na questão nutricional, eu vejo ainda, isso é uma opinião minha mesmo, né? Lógico, a gente tem... Eu vejo que a questão nutricional ainda do eucalipto, ela precisa um pouquinho mais de qualidade, sabe? Ali você vai, falta boro, falta isso, falta aquilo outro, mas entender um pouquinho mais a genética da planta ali e falar, talvez eu tenha um produto aqui que ele performe melhor. Um exemplo, a gente sabe que na época da seca, ela não tem tanta... translocação ali da... Então, assim, talvez eu... Fulano chileno. Exatamente. Então, eu trazer um produto que ele seja... que não precisa dessa a gente tá falando aqui tem uns 30 minutos. O que tem de oportunidade dentro, né, dessa área é gigante, né? Enorme. A gente falou de sequestro de carbono, a gente falou de venda de produtos, a gente falou de máquinas que não estão adaptadas, a gente falou de especialista, a gente falou de muda, a gente falou de indústria, de energia. Então, assim, tem um ecossistema gigante a ser construído, né? Sim. E se a gente partir... E até uma questão de logística. Então, assim... Se a gente pensar que a gente planta esse eucalipto, a gente vai ter que corte ele, arrasto, picagem e transporte, então você ainda tem mais. Pensa, você tem ali a oportunidade, às vezes, igual eu falo assim, o Brasil moveu muito com cooperativa, talvez criar uma cooperativa para você estar fazendo esse corte desses produtores ali, igual eu falei assim, porque muitas vezes o produtor, eu plantei, vou deixar... Não, às vezes ele pode também tem interesse em entrar nesse mercado. Então a gente tem a parte de logística também. A gente escoar esse produto, colocar esse produto na indústria. Então tem esse outro ponto também. Então a gente tem desde lá da qualificação da área, né? Vamos falar lá de pastagem. Eu acho interessante também, eu gosto de trazer um estudo também, a gente está falando de estudo, só para enriquecer o conteúdo. Tem a Embrapa hoje, através do Maurel, ele sabe que eu sempre falo dele ali, porque eu acho que o trabalho dele é muito bem desenvolvido. Ele desenvolveu o silvopastoril, né? Então, assim, o que acontece? Ele, em grandes... Você vê, tanto na lavoura como também na pecuária, a gente pode estar separando uma área e trazendo rentabilidade para ela. Então, a Embrapa silvopastoril ali de Sinop, ela tem um estudo, está fazendo um trabalho fantástico, até com testes clonais e tudo mais, aonde... o produtor pode estar plantando dentro da área de pastagem, deixar uma área destinada para o plantio de eucalipto, voltado para biomassa. E aí o que acontece? O gado vai ter qualidade, porque ele vai ter a sombra ali, e a área do produtor, que às vezes só teria aquele recurso, já tem um novo recurso ali dentro. Então, assim, você vê como que esse mercado é. Às vezes até um mercado que estava ali, pode também ser vantajoso, ser uma oportunidade, né, para o pessoal. E aí, o produtor, muitas vezes, a cerca dele, ele pode estar fazendo com eucalipto ali, a gente, igual eu falei, tem um mercado de eucalipto tratado, né, aí que eu falo que é o sonho, né, a gente é movido por sonhos, por realizações e deixar algum legado. Eu falo que o meu maior desejo, eu falo para minha família que é o Mato Grosso hoje não ter uma indústria de celulose.
E se você pensar estrategicamente a futuro, igual eu falei, a gente vai falar de 5, 15, 20 anos, se a gente pensar que a gente, Mato Grosso, vai conseguir, eu falo que a gente vai conseguir sim, e eu vou usar aqui uma frase do vice-governador de Minas Gerais, que veio aqui no Show Safra aqui, e ele disse o seguinte: tudo que o Mato Grosso se propõe a fazer, ele faz bem feito. E eu acho que sim, assim como a gente planta soja, a gente é um dos melhores plantadores de soja, dos melhores plantadores de milho do país, a gente vai ser o melhor plantador de eucalipto do país. Eu acredito muito nisso. Então, a gente partindo dessa ideia, e a gente tem um maciço florestal, que a gente vai ter um maciço florestal, a gente pode sim sonhar em ter uma indústria de celulose aqui. Porque se você for pegar, como é que está vindo a migração? São Paulo, Mato Grosso do Sul, nosso vizinho, hoje tem Arauco, tem Suzano, Por que nós não? Vamos ter um maciço? Porque uma das principais necessidades para você trazer uma indústria é a gente ter um maciço florestal. Mais um exemplo, a gente teve conversa com o governo do estado, através do governador Mauro Mendes, e uma das questões dele, a pergunta dele foi, voltando lá até naquela questão que você falou, e a gente, vamos encher de eucalipto, e aí o preço vai cair. Não, gente, o preço não vai cair, é nós pensar pequeno, vamos trazer uma indústria de celulose, a gente tem mais mercado agora para trazer a indústria de celulose. Vamos trazendo o celulose. A gente vai voltar a falar em tecnologia, porque hoje, aonde que está as grandes tecnologias? Está nas indústrias de celulose. O valor agregado da madeira, porque se a gente está negociando hoje a madeira a 160, o mercado de celulose ela vai valer muito mais. E entendeu? Isso aí é uma ideia, eu já ia partir para essa pergunta, né? Se a gente tem uma área de 700 mil hectares que hoje abasteceria, né, essa demanda, mas o que a gente está falando, a gente tem 5 milhões,2, né? 5,1 de pasto degradado. Pastagem degradada. Né? Então a gente tem mercado aí para expansão gigante, pensando no clima que a gente tem em Mato Grosso. Mato Grosso do Sul sempre sofre lá. Sim. E mesmo assim as indústrias estão lá, né? Sim. Hoje você tem uma ideia mais ou menos quanto que é pago a diferença que eles pagam lá pensando em celulose e o que é pago aqui pensando em biomassa? Sim, em torno de, enquanto a gente está falando de 160 aqui, né? Você tem uma área, você vai pagar isso aí, lá estão pagando 300, a gente teve agora... Caramba! 200, 250, na verdade 250, 300, então assim, é a diferença. E a gente pensando há 10 anos atrás, vamos puxar só 10 anos, há 40, para 160, a gente ia enxergar um mercado de 200 e pouco. É muito bom. Né? Isso é uma... Sim, e tem um detalhe interessante, que é até por isso que é bom a gente estar conectado. Igual eu falo, a gente hoje eu represento tô como conselheiro da Cooperflora e eu posso dizer isso para vocês com segurança, que a Cooperflora está fazendo um trabalho muito nessa questão de levar conhecimento ao produtor. Até hoje eu estou aqui muito por conta disso, desse papel da Cooperflora dentro do estado do Mato Grosso, de levar informação, levar conhecimento, orientar o produtor, não deixar o produtor isolado. Igual a gente falou que tem um produtor ali, tem lá. Lógico, a hora que esse produtor ele decidir que eu vou plantar eucalipto, ele não está sozinho. Ele tem a Cooperflora ali do lado dele, que é uma cooperativa que já tem produtores que sofreu com a crise de 2010, que continuaram plantando, que tem essa expertise, que vai continuar auxiliando ali. Então, assim, a gente traz essa cooperativa. E quando a gente conversa lá fora, até uma dica que eles deixaram para nós, falou, gente, não vamos vender ouro, né? Não vamos deixar que a madeira seja um ouro, porque senão daqui a pouco ela acaba trazendo o eucalipto seja ouro, que acaba trazendo outras alternativas. Então a ideia é que a gente chega num patamar ali, esse patamar hoje que a gente falar de 200, 220 já é um patamar interessante, porque se a gente chegar a 250, 300 para quando tiver uma indústria, é um patamar excelente. Então vamos manter isso aqui, vamos continuar trazendo tecnologia, aí a gente veio colocar os olhos no preço de venda, vamos olhar o nosso custo. Agora vamos trabalhar aqui para nós ter um baixo custo e uma alta produtividade, ser mais eficiente. Até nesse ponto eu vou linkar a experiência que eu tenho com soja e com milho. Quando você tem uma remuneração que ela é maior, aí você começa um investimento. Aí você não reduz custo, muito pelo contrário, você aumenta o investimento, porque o pagamento estava acontecendo agora.
soja despencou, né? Deu uma despencada, o produtor deu uma segurada no investimento. Milho, por que deu essa alta exportividade, 150, 160 sacas? A gente não tinha essa produtividade 5 anos atrás. Investimento. O manejo do cara é o mesmo. O que ele mudou? Tecnologia de produto, planta mais rápido, paga mais caro na semente, paga mais caro no produto. O preço cai, ele se obriga a usar uma tecnologia inferior. Então, se isso acontecer, de vir uma indústria ou pagar mais, o cara vai atrás, ele começa a arriscar. Ele começa, será que se eu fizer essa aplicação aqui, aumentar essa dose, opa, eu acho que ali dá certo, que eu vou fazer esse teste. Então, muitas coisas que dá certo, a maioria no campo, é porque o produtor se arrisca a investir e buscar, não, dá certo. Aí a indústria olha, opa, tem um case ali. Então, eu acho que isso alavancaria ainda mais, né, os investimentos, né? Quando você tem algo ali que te dá uma base para isso, né? Sim, uma informação interessante também quando você fala do milho, que você vê como é que é o mercado, né, de etanol. Eu trabalhei lá atrás, na parte de gestão ali, eu trabalhei muito com o leilão da Conab. Então, o produtor, você pegar aí muitos anos atrás, o que ele fazia? Ele comprava pacote tecnológico só para cobertura do solo. Só. Entendeu? Então, assim, hoje, com a indústria de etanol, tem produtores que a safra dele é a safra do milho. A safra das soja seria a segunda safra, né? Que é um grande sucesso também no Mato Grosso, né? Hoje, eu falo sucesso do Mato Grosso, sucesso da indústria. Porque eu tenho acompanhado também bastante conteúdo voltado para a indústria de etanol, e lá nos Estados Unidos, a primeira safra é a safra do milho voltado para a indústria de etanol. No Mato Grosso, não. Nós é muito mais eficiente e nossa segunda safra é para atender a indústria de etanol de milho. Lógico, tem alguns produtores que é a primeira safra. Então, assim, você vê ó, o que essas indústrias trouxeram. Além de alavancar o mercado de biomassa, de floresta plantada no estado, ele vai trazer ainda essa questão. E aí, eu digo sempre, se você hoje, né, o Mato Grosso tem um rótulo muito feio, que eu falo que não é nosso esse rótulo, mas colocaram na gente, né? Que é o fato do estado desmatador e tudo mais. Quando você pensa em plantar 700 mil hectares, e aí tem a possibilidade de trazer uma indústria de celulose para cá, e você aumentar esse maciço, você vai deixar de ser um estado, visão de desmate, vai passar um estado com uma visão de plantador, de reflorestador. Eu acho que é isso também que até a iniciativa pública tem que analisar, né? Hoje a gente tem alguns fundos aí, só que ainda não tá nessa pegada ainda de desenvolver floresta. Teria algo que impediria hoje, dentro do Mato Grosso, vir uma indústria de celulose? Alguma lei, você sabe me dizer se tem alguma lei, alguma coisa? Porque a gente sabe que tem muitos lugares ainda que isso assustaria alguns caras grandes aí que daí ia ser uma briga de, né, gente grande, sim, né? Não, hoje lei não. Eu digo por que não tem lei. Porque assim, ó, o Mato Grosso até começou a desenvolver um projeto lá no Alto Araguaia. Começou a ter uma indústria lá, começou um projeto, conseguiu um investimento, acho que, não sei se é europeu, só que não desenvolveu. Por quê? Porque o grande problema é o quê? Matéria-prima. Por que a usina se deu bem aqui? Porque tinha matéria-prima. Então, assim, qual que é o grande problema? Matéria-prima. Então, não tinha matéria-prima, como é que você vai... Aí você vai buscar contratos, né? Então, aí você não tem pessoas que têm essa expertise, igual eu disse. Isso estão falando lá atrás. E aí, o que acontece? Não tem literatura, não tem tecnologia. Como é que você vai fazer? Então, é um desafio muito grande. É um desafio tremendo. Agora, quando você já vem, o Mato Grosso já vem tendo algumas bases, fica mais fácil. Então, se não tem... E eu digo mais, a nossa região aqui, com esse investimento que o Mato Grosso está fazendo em rodovia, principalmente aqui Lucas do Rio Verde, que vai ter um entroncamento das ferrovias, é um grande atrativo para essas indústrias. Pensa, Lucas do Rio Verde hoje, a gente conseguir valorizar ali, trazer uma indústria que seja aqui, que seja nessa 163 aqui, no céu, eu vejo com bons olhos, né? Que a gente tem sim essa possibilidade. Falei, é um sonho muito real. E a gente tem essa possibilidade. Então, assim, eu vejo que lei para barrar isso não, porque já tem esse histórico lá. O que tá faltando mesmo é, de fato, ter maciço florestal, ter matéria-prima para esse pessoal. E eu vejo que, assim, né, Amaury,
Você tá participando muito de projeto, congresso e tal, te acompanhando ali, você tá bem à frente disso, né? Hoje você tem uma bagagem de consultoria aí muito grande para oferecer, tanto para o produtor quanto para investidor. Como é que tá essa demanda de investimento, de produtor? Ainda ela é baixa? Qual que é a sua visão? Assim, ó, o que eu tenho falado, né, até pela cooperativa, e a gente levar mais informação. O que eu vejo é um pouco de falta de conhecimento, né? Então, onde você não tem conhecimento, você não tem reconhecimento. Essa é a métrica, né? Então, assim, o que tá faltando? Tá faltando um pouco mais de conhecimento, seja do mercado financeiro, igual eu digo assim, se for pensar, por mais que o cenário hoje não é um cenário ideal, né? A gente com uma taxa de juro alta, mas se você começar a olhar o investimento a médio prazo, que vamos colocar que 7 anos seja um investimento a médio prazo, com a segurança que a gente tem, como a gente já falou, da indústria, do que a indústria transformou o estado do Mato Grosso hoje, indústria de etanol, né? E assim, você pensar que o Brasil hoje está mudando essa matriz energética, está vendo tecnologia, trator movido a etanol, flex híbrido. Então, assim, cara, esse é o cenário. Então, assim, pensando nisso, está faltando um pouquinho mais de informação. Tanto do produtor, que tem essa sequela, que a gente já falou aqui anteriormente, como também do mercado financeiro. Ele olhava e falava, poxa, peraí, eu já estou investindo bastante no agro, a gente tem essa questão do ciclo ali, a gente, nesse cenário agora, a gente está sofrendo um pouquinho com ele. Por que a gente não pode também pulverizar isso? A gente vê, o produtor, às vezes, está o risco ali na soja e no milho dele, ele tem uma área destinada ao eucalipto que ele, sabe, seja um porto seguro. Eu falo assim, às vezes o eucalipto, para a indústria também é um porto seguro. Né? Porque se você tem um maciço, vamos supor, alto, né, dentro da sua, você vai poder escolher a hora de comprar. Se der uma baixa, ele vai sofrer essa oscilação. Então é um porto seguro. Até o produtor. Vai que a gente tem um pico aí, o produtor lá fala, vou vender tudo a minha madeira aí. Tô com necessidade de caixa, vou vender. Então assim, eu vejo essa oportunidade. Né? Então isso que eu vejo, tá faltando um pouquinho mais tanto a parte, eu falo que tanto o mercado financeiro olhar com mais carinho para esse cenário, né? Seja o fundo de investimento, seja os próprios bancos, analisar. Eu gosto de uma conversa que eu tive com um dos presidentes do Sicredi Nacional, e a gente estava tentando acessar um recurso do governo do estado, e aí numa reunião estratégica que a gente teve lá com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, eles falou assim, olha gente, pensa bem, o produtor, até pouco tempo atrás, ele pagava 15% para ele comprar qualquer coisa. Então, ele pagava, o restante financiava. Nós entendemos que o produtor não tinha essa capacidade. A gente foi a campo, analisou e viu, falou, o produtor está preferindo embutir o valor da entrada na parcela. Está dando mais liquidez para ele. E a gente está falando isso numa compra de máquina. Então, uma máquina que ele, a cada 6 meses, ele utiliza esse trator, pensa vocês, isso fala dele. Pensa vocês, olha para o mercado. Tá faltando você estudar o mercado de floresta. Uhum. Porque o produtor, muitas vezes, não tem como ele tirar para 7 anos. Então, assim, será que não tem? Olha, não tem como pagar um juros de mercado. Vamos tentar. Hoje, se a gente for pensar, tem muitas oportunidades, que eu digo, da parte de governo, da parte de... Tem Fundo Clima, tem Brasil Verde, CPF, tem um monte de oportunidades que às vezes o governo federal, e eu também faço parte do Fórum Nacional de Base Florestal, a gente tem algumas reuniões que a gente coloca isso, tá faltando isso, sabe, do governo federal pegar esse recurso, igual eu falo, o Ricardo Salles falou uma vez aqui em Lucas do Rio Verde, eu estava na palestra dele, ele disse assim, o crédito de carbono, ele não tem que ser do Brasil. Ele tem que ser negociado fora do Brasil. Por quê? Se a Europa desmatou as florestas delas e agora quer cobrar a nossa, então que ele pague para nós. E aí como é que ele vai pagar? Através do crédito. Nós estamos plantando floresta, se nós temos floresta, então você vai... Ou se vocês não querem que nós desmatem, então você paga por isso. Então é isso, entendeu? Então a gente precisa comercializar isso lá fora, levar essa informação, sabe? Tipo, a gente, Mato Grosso, vai plantar floresta. E aí, vocês querem investir aqui? Nós vamos plantar. Quer investir? Quer ter floresta? A gente vai plantar. Então, assim, e essa informação precisa. Então, o que eu vejo, a maior dificuldade hoje é trazer o mercado financeiro, trazer o poder público e até o produtor, sabe? Tirar, produtor, fazer um teste. Produtor, vamos plantar 100, vamos plantar 50 hectares, vamos ver como é que é. Né? O mercado é outro, né? A tecnologia é outra. Igual antigamente, igual eu disse, não tinha nem maquinário.
produtor plantava com o que ele tinha lá. Hoje não. Hoje não fazia nenhuma análise de solo. Análise de solo. Ele, do jeito que vinha ali, muda. Planta em 4-4 e tá tudo certo. Hoje não. Hoje a gente tem estudos. Fala, ó, um exemplo, que eu tava lá em Botucatu agora, o pessoal falou, ó, I44, 500 metros de altitude, esquece, não dá pra plantar. E é o que a literatura trazia, né? Exatamente, era aquilo ali e era a receitinha que todo mundo fazia. Hoje não. Hoje a gente tem vários clones. Igual eu falo, a Embrapa tá fazendo um estudo bacana, né? A Embrapa, se o Pastor Iuli tá fazendo um estudo genético, tudo pra isso aí. Então isso é o que eu tô falando. A gente tem que trazer esse conhecimento, sabe? Enquanto não tiver esse conhecimento, a gente não vai ter o reconhecimento do setor. Hoje eu vejo que você está dentro de uma estrutura que está dando respaldo para o produtor, né? Com conhecimento, com bem embasado, né? Eu vejo que da cooperativa, eu vejo que você posta bastante lá. O que a cooperativa hoje tem trazido para esse cenário? O que você tem apresentado e os benefícios que estão acontecendo aí? Isso é interessante, a gente falar disso, né? Sobre a Cooperflora hoje, o trabalho que a Cooperflora vem fazendo. E a Cooperflora iniciou onde? Em Lucas? Não, ela é de Rondonópolis, né? Ela foi iniciada em 2012. 2012, justamente pós-crise ali, pós essas situações todas, onde a gente viu eles, na verdade, falam assim que o pessoal da Cooperflora teve essa expertise, né, de fortalecer isso, então construiu essa cooperativa. Hoje a gente está fazendo essa atualização ali, eu digo que a gente está muito mais empenhado também em absorver as tecnologias de mercado. Um exemplo que é a preocupação do nosso presidente, né? Que é a questão de levar a última tecnologia para o produtor, a última informação para o produtor. Um exemplo claro que eu gosto de falar foi a preocupação dele com relação à inteligência fiscal. Né? Por quê? Porque a gente vai passar por uma reforma tributária que nunca teve antes. Né? A gente vai sair de vários. E hoje, grande parte das cooperativas, ela vive basicamente desse incentivo de PIS e COFINS. Então, se a gente fazer qualquer tipo de venda, né, que é um ganho hoje que a cooperativa traz para o produtor também, toda venda que ele faz via cooperativa, ele tem o crédito de PIS e COFINS, 9,25 ali. Então, esse valor ele pode estar tendo de ganho. Então, é uma margem que ele tem ali quando ele negocia com a cooperativa. Então, a cooperativa, além de não deixar o produtor isolado, ele ainda traz essa possibilidade de ele ter um ganho maior. Então, esse é o grande papel da cooperativa hoje, né? E nós, da Cooperflora, através da nossa diretoria, através do nosso presidente, além de estar buscando recurso, buscando estratégia para trazer esse recurso para a cooperativa, o produtor plantar, trazer um juros mais baixo, viabilizar o plantio de eucalipto de uma forma que seja importante para ele, seja rentável para ele, que o que vai importar de fato, na última linha, ele ter rentabilidade, a gente vai preocupar também com a questão dessa parte de informação tributária. Por quê? Porque a gente vai trazer agora igual o IBS-CBS. Então, como é que funcionava antigamente? Eu tinha esse crédito PIS/COFINS. E agora? Como é que tá? E aí aonde você vai buscar informação, muitas das vezes, você não tem essa informação completa. Então, a cooperativa vem já está fazendo a capacitação de toda a equipe interna, né? A gente tem um escritório parceiro, então esse escritório parceiro já está nos adequando ali. Um exemplo, tem situações que o produtor já vai ter que fazer mudança agora, isso é interessante refrisar. E tem algumas informações de corpo de nota que ele já tem que estar colocando no corpo da nota, tem algumas qualificações que eles já vão ter que fazer a partir de agora, setembro ali, agosto, eles já vão ter que estar fazendo, então isso a gente está orientando ele dentro da cooperativa. Uhum. Então o cooperado ele não está sozinho. Né? Ele tem ali, a cooperativa fala assim, a grande vantagem da Cooperflora Brasil hoje é que se você ligar para o presidente agora, ele te atende. Se você ligar lá para o nosso departamento jurídico, ele te atende. Por quê? Porque a gente tem esse chão de fábrica muito, muito bem desenvolvido. Então o papel da cooperativa hoje, a Cooperflora, que eu digo, para os produtores que querem conhecer o mercado, liga lá, conversa, ele vai explicar. Lá, igual eu falei, lá tem gente que vai começar a plantar hoje, mas tem gente que tem plantando desde 2005. Né? O nosso presidente mesmo é um produtor que já há muito tempo vem plantando. Então, assim, ele tem o conhecimento. Então, ele consegue tirar essas dúvidas. Né? Então, a cooperativa hoje, ela faz um papel direto ao produtor. Eu falo sempre isso. Ela é lá no campo mesmo. Lá no produtor, estou com uma dúvida aqui. Esse ano, um exemplo que eu também falo. Teve incidência de grilo. O que a gente vai fazer? Foi um grande problema. E aí ninguém tinha tecnologia para isso. E como que a gente conseguiu? Através de reuniões, marcava, fazia um teste em achamos o caminho do ouro, né? Nós falamos, um dia nós achamos. Como é que vai funcionar? Vamos fazer aplicação com drone, vamos fazer uma reaplicação. Mas imagina esse produtor isolado.
sem acesso à informação, ele ia perder o plantio dele. Então, assim, eu vejo que a Cooperflora hoje, ela faz muito esse trabalho. Além de levar informação, trazer a última atualizações que a gente tem, a gente busca trazer ele mais próximo possível da cooperativa, para que ele de fato não fique isolado, que ele possa barganhar. Um exemplo, ele vai vender o produto, eu tenho 100 hectares que eu posso cortar, e aí muitas vezes não vai conseguir um contrato legal com 100 hectares, aí tem mais outro vizinho próximo e tal, então a gente consegue ter um maciço ali de 500 hectares, a gente já consegue melhorar o preço da compra lá com a indústria, já passa a ser mais interessante para a indústria, de ela ficar mandando 5, 6 carreta ali, ela vai mandar um pouco mais, então ela vai mandar um módulo, ela manda 2 módulos, já fica muito mais eficiente, então ela já consegue ter de fato ali uma segurança que ela não vai ter, que vai ter contínua essa demanda, vai ser uma demanda contínua e não vai ter essa oscilação. Assim eu digo também, até para o próprio produtor, e porque a gente lá tem prestador dentro da cooperativa, outras demandas, que às vezes o cara vai planta só num período, aí não tem demanda para mais, não, então na cooperativa você tem esse equilíbrio ali, essa equalização de que de fato vai ter demanda, de fato vai ter oferta, para que a gente consiga... muitos dos negócios hoje passam por dentro da cooperativa, né? Grandes empresas, quando vêm, multinacionais, perguntam como é que está o mercado, como é que a gente vai fazer, tem possibilidade, tem cotações, a gente recebe cotações diárias, né, dentro da cooperativa. Então, às vezes o produtor tem uma oportunidade, ali vai estar a oportunidade dele ali dentro da cooperativa. Hoje a cooperativa, ela tá todo Mato Grosso? Hoje a gente atua em todo Mato Grosso. Eu sou uma ramificação, né, aqui pro lado do Regional Norte, mas a gente atende todo Mato Grosso. Nossa sede é em Rondonópolis, mas a gente atende todo Mato Grosso. Então, assim, tanto a questão do milho também, como a gente é focado na indústria de etanol ali também. Então, às vezes o produtor quer fazer uma trem de milho, quer operacionalizar o milho por dentro da cooperativa, a gente consegue também fazer, que é um dos carros-chefe também que a gente está trazendo. Então, às vezes o produtor ele não tem uma cooperativa, a gente pode fazer a negociação de milho via Cooperflora, né, que aí também ele tem esse benefício. Então, a gente faz tanto da madeira, como também a do milho também. Então, a gente faz essa operacionalização. Bacana. Hoje a gente falou bastante coisa aqui, hein? Ô, louco, muita coisa. A minha cabeça tá assim, ó, que mercado, né, de oportunidade que vai se instalar, que já tá aí, não é algo que vai acontecer, não, tá acontecendo já, né? Já. Tá acontecendo, a demanda tá aí, as indústrias tá precisando, se aumentar o plantio, outras indústrias, né? Pode vir, e a gente tá falando que a gente vai... Um exemplo, a gente tem regiões próximas aqui, né, que estão Querência, Campo Novo, vai startar a indústria, né, e a gente, antigamente ainda tinha um detalhe, uma indústria não pode ocupar espaço da outra, hoje não, você vai pegar Sinop tem 2, 3 indústrias, entendeu? Lucas e Itaporá é muito próximo, já tem uma Itaporá, tem uma aqui, entendeu? Então, assim, o que não pode abrir uma em Primaverinha, outra, então, assim, esse mercado vai expandir, né, e eu digo que o mercado, eu tenho acompanhado, né, uma percepção minha, o mercado vai expandir esse mercado, aonde, igual eu falo do armazém, antigamente quase ninguém tinha armazém, né? Hoje em dia quase todo produtor, a maioria, grande parte tem armazém, mais estruturado tem armazém, o mesmo vai funcionar com etanol de milho. Produtores que mais estruturados, o que ele vai fazer? Ele vai montar uma mini usina. Entendeu? Porque ele vai verticalizar dentro da fazenda dele, que é o papel que eu falo que o Mato Grosso tem que fazer. O mercado, não só o etanol que verticalizou, né, se for pensar, igual a gente falou do leilão do milho lá, que não tinha nada e tal, a cadeira toda... R$13 com o leilão. R$13, e tinha um detalhe, toda a cadeia era subsidiada. O cara levava 6 meses para receber a diferença. E se ele errasse na nota fiscal lá o número do negócio? E aí, como é que fazia? Ia entrar com o processo e tal, e assim, para receber a mixaria. E detalhe, o frete era subsidiado, a armazenagem era subsidiada, e hoje não. Hoje o Mato Grosso ganha quanto? Ganha na indústria, na industrialização, ele ganha no ICMS, por quê? Porque o etanol está sendo escoado, então tem tudo isso. Você vê o tamanho desse mercado que a gente está falando, tem indústria, e já vi conversas em bastidores, de fazer um etanol duto, pra você ter uma ideia, de tamanho, volume de que a gente vai ter. Então assim, olha esse mercado, né? Esse é o mercado que a gente está falando, é um mercado tem inúmeras oportunidades, seja desde lá da desenvolvimento de máquina e tudo, a gente tem tudo isso. E o principal, com muita liquidez, igual eu falo assim, muita segurança.
Porque se você for pensar mesmo hoje, que igual eu falei para você hoje, o valor, a gente saiu de 40 para 160 e a tendência é aumentar, né? Olha o mercado. Admauri, obrigado, cara. A gente vou trazer você mais vezes aqui pra gente debater, porque minha cabeça deu uma... Foi lá quando os caras quebrou no eucalipto e voltou agora na musiquinha do... Vou plantar o eu, vai voltar, né, a musiquinha. Vai voltar, agora volta. Deixa aí suas palavras finais aí pro pessoal, pra te conhecer, as redes sociais, o que você vem fazendo. Eu vejo que você tem puxado aí... você tá, não vou dizer solitário, mas você é um deles, né? Sim. Tem um conhecimento gigante nessa parte, até para estruturar, se o produtor quiser saber, né? Tem eu vi que você mostrou para mim ali, todo descrito, quanto que gasta, mercado e tudo, você tá muito à frente disso. Deixa um recado aí pro pessoal. Primeiramente, a gente vai ter aqui, provavelmente, a gente está estruturando para ter um seminário aqui, e eu quero também deixar os parabéns aqui para a equipe de Lucas do Rio Verde, que nesse ano passado, agora, Show Safra, trouxe um painel, e eu tive nesse painel, voltado para biomassa, então que possamos, nos próximos anos, até nesse ano agora, a gente possa ter um painel. Eu falo que até eu comentei com gestores aqui, que a gente precisa não ter só um painel, assim como a gente tem o Safra Mulher, Safra Pecuária, a gente ter também um Show Safra Florestal. Então esse é o caminho, eu acho que daria sim pra gente colocar isso. Então a gente vai ter esse seminário aqui, a gente está estruturando, provavelmente em setembro, não tem uma data ali, a gente está falando em 16, 17 ali de setembro, a gente trazer esse seminário aqui para Lucas do Rio Verde, então onde a gente também vai levar essa informação. E o que eu posso falar para vocês? Procure conhecer, faz pesquisa. Hoje tem o ChatGPT aí, joga no ChatGPT lá, como é que tá o mercado de eucalipto, como é que vai, pra onde que vai, como é que vai fazer. Segue nossas redes sociais, a Verde Floresta Group, é a minha empresa que a gente vai fazendo esse trabalho. Temos Cooper Flora Brasil, né? Então segue a gente lá, a gente tá levando essa informação, procure saber. Eu falo para todos os lugares que a gente vai. O Mato Grosso hoje, ele é vitrine pro mundo. Então, desde a questão do milho, como a gente falou aqui, que tudo que o Mato Grosso propõe a fazer, ele faz bem feito. Isso foi fala de gente de fora, né? Então, assim, eu acredito que também a gente vai acontecer aqui no Mato Grosso também. Então, procure conhecer um pouquinho mais desse mercado, saber, por que se usa, igual eu falo assim, conhecimento, por que se usa biomassa, entendeu? Qual que é o foco? Pra você ter uma noção, eu já tive informação de que estão trazendo biomassa de caroço de açaí, que é uma biomassa, do Pará para cá, para você ver que realmente a necessidade é grande. Então, assim, esse recado que eu quero passar. Procure conhecimento, busque essas informações, faça conta. No cenário que a gente está hoje, igual eu disse, procura a gente lá na Cooper Flora, vamos fazer conta, tem uma área disponível, tem interesse, vamos fazer conta, vamos. Como é que a gente está? Procure travar, igual eu falei, tá um pouco inseguro? Trava o preço, apresenta para a indústria, a gente busca o contrato, trava o preço, tem essa segurança, né? E vamos para frente. Show de bola. Pessoal, fica ligadinho aí na programação do Conexão Agro. Não saia desse conteúdo sem curtir, sem deixar seu like, sem ativar o sininho. E compartilha aí para quem é entusiasmo do agro ou que quer conhecer um pouco mais sobre essa questão do biomassa. Aqui a gente foi pincelando alguns pontos porque o tempo é pequeno, mas a projeção que isso vai tomar dentro do Mato Grosso, isso é gigante. Isso aí a gente, sem dúvida nenhuma, é um mercado aí, mercado de investidor, mercado de prestação de serviço, mercado de novas tecnologias, então tem uma amplitude gigante aí. Então quero agradecer você até agora, que Deus te abençoe, obrigado por essa parceria aí e tamo junto sempre.
Tereré Countrycia, moda country e casual. Perfumes importados, roupas de marcas, cutelaria e tudo para o seu tereré e chimarrão. Estamos na Avenida Vitória Régio, número 100. Enviamos para todo o Brasil. Entre em contato com a gente. Somos a Zelt, uma agência de marketing completa que entrega resultados, planejamento estratégico, gestão de redes sociais, criação, captação de vídeos, edição de vídeos, campanhas, cobertura de eventos, produção em estúdio, tráfego pago. Ninguém se destaca fazendo o que todo mundo faz. A Agência Zelt.